Bem, essa é a nossa aula de número 5 da disciplina Marcos do Desenvolvimento da Física. E na aula passada nós havíamos terminado discutindo algumas razões de um certo tipo de reconstrução histórica para entendermos a razão de ser de certas coisas básicas da física antiga grega, mais especificamente da física aristotélica. Havíamos feito uma reconstrução racional colocando num certo padrão de racionalidade, por exemplo, aquela questão da natureza ter horror ao vácuo. E essa reconstrução fica nos devendo um bocado, porque para fazermos a mesma e tentarmos entender a lógica subjacente à física aristotélica, nós tivemos de desenvolver um certo ponto de vista mais moderno. E como uma crítica a isso, dissemos no final da nossa aula, e há outras razões, talvez mais críveis, mais dignas de crédito, pelas quais se pode entender a razão de ser de certas convicções da ciência grega, mais especificamente da ciência de Platão e de Aristóteles. Isso nos leva a uma necessidade de investigarmos o próprio contexto em que a ciência grega foi produzida, o contexto mais amplo, que inclui as suas características sociais, as suas necessidades econômicas e as características culturais decorrentes de tudo isso. Para isso eu vou fazer um retrospecto para falar dessa questão do dogma do movimento circular e da estratificação social ateniense, que nos levará em seguida em aulas subsequentes, a discutir a física de Alexandria, os milagres da técnica e a técnica dos milagres, que vai nos permitir, por exemplo, entender por que na Alexandria o desenvolvimento de certos aparatos que tudo lembra a termodinâmica não levaram ao surgimento da termodinâmica antecipadamente. Então, para isso, eu vou começar fazendo uma retrospectiva sobre a cosmovisão grega e a sua economia. Como é que isso desemboca na ciência grega? Pode ser que isso nos tome um certo tempo e é melhor se fazer isso com uma certa calma do que se tentar queimar etapas e a coisa não ficar clara. Então, a primeira coisa que eu diria é que há uma influência do comércio e da técnica no nascimento da física grega, mormente do primeiro período da física grega, chamada física jônica, aquela que eu já me referi, com o indivíduo como Tales de Mileto, como Heráclito. Então, embora eu possa dizer que aceito os esforços dos primeiros homens para entender, para dominar e para transformar a natureza como sendo um tipo de prática científica, eu vou desenvolver, por uma questão de síntese, apenas algumas considerações sobre o modo de fazer ciência que se estabeleceu a partir desta antiguidade grega. Desde então surge progressivamente uma atitude do homem frente à natureza mais elaborada e mais racional que todo e qualquer conhecimento produzido anteriormente a ela. Em meio a um mundo de sociedades tradicionais, do qual emergiu a sociedade grega antiga, esse culto crescente à razão ao qual nós nos referimos já antecipadamente, ele atravessou eclipses temporários e veio finalmente a se estabelecer na Europa no início da Idade Moderna. O desenvolvimento de atitudes baseadas na razão, relacionada com a experiência, com a filosofia, a economia, a política, despontaria já na época do Renascimento, dos séculos XV e XVI, e da Reforma Protestante do século XVI. E isso ia ganhar um considerável ímpeto ao longo do período da economia mercantilista, que é do século XVI e vai até meados do século XVIII, em que se pode identificar uma verdadeira revolução científica dos séculos XVI ao XVIII, para finalmente explodir desse século XVIII numa multidão de aplicações práticas com a Revolução Industrial Inglesa e com o surgimento do capitalismo. A história da construção desse saber, que nós hoje chamamos de ciência, em particularmente da física, que vai ampliar enormemente o âmbito do poder humano sobre a natureza,
ele não teve um caminho linear, contínuo, livre de contradições. Muito pelo contrário, a história da ciência e da física em particular sempre oscilou, desde a antiguidade, em sintonia com as contradições culturais da própria sociedade e, em particular, com as características das diferentes formações econômicas no seio da qual ela se desenvolveu. Os diferentes tipos de economia encontrados ao longo da história mostram ser o resultado de uma conjunção de um determinado estágio de desenvolvimento das técnicas com comportamentos bem definidos da sociedade. Em verdade, o principal objetivo de qualquer economia é saber o que produzir, como produzir e para quem produzir. Mas esse o que produzir e para quem produzir estão ligados às preferências sociais da classe dominante em relação às mercadorias mais essenciais e aos critérios de sua distribuição pela comunidade, enquanto o como produzir é determinado pelo nível de desenvolvimento destas mesmas técnicas. Embora a distinção entre técnica e ciência não seja uma questão trivial, carregando claros problemas e aspectos ideológicos, parece plausível afirmar que desde a antiguidade o status de ciência surge ligado ao tipo de conhecimento produzido por uma certa classe social hegemônica. É o caso, por exemplo, da astronomia, da matemática e mesmo da administração da sociedade. Em oposição, por exemplo, à mecânica, ao que posteriormente virá a se chamar também de química, e a cirurgia, ainda não estou me referindo à medicina de modo geral, a cirurgia. Enquanto os primeiros, astronomia, matemática, administração, esses primeiros campos, vão desde cedo se afirmando como ciência, esses últimos, mecânica, o que virá a ser a química e a cirurgia, que são nascidos diretamente das atividades manuais e das reflexões sobre essas atividades manuais, elas vão sendo consideradas como inferiores, justamente por aqueles que vivem do trabalho alheio e que se constituem na classe dominante da sociedade. Isso é uma questão muito importante de se entender, que vai estar ligado à separação entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Começam, portanto, junto com a divisão do trabalho imposta pela sociedade de classes, a serem produzidas as ideias que determinarão o que é ciência e o que é técnica. Os progressos tidos como científicos, diferentemente daqueles ditos como técnicos, limitam-se de início aos resultantes da solução de problemas propostos pelas atividades da administração. Foram evidentemente obtidos por sacerdotes e a eles ficaram restritos, pois só eles conheciam os meios de registrar e de calcular. Essa limitação é revelada pelo próprio significado da palavra hieróglifo, que quer dizer escrita de sacerdotes. Não é à toa que esses hieróglifos tenham servido para registrar os conhecimentos astronômicos e matemáticos dos sacerdotes egípcios, como nos lembra John Desmond Bernal, o grande historiador da física, o grande historiador da ciência inglês. A atividade da escrita passou entre os antigos a ser considerada como superior aos demais, compensando desta forma o enorme esforço de se iniciar nos complicados sistemas de escrita e de cálculo. Essas primeiras grandes civilizações da Idade do Bronze, assentadas nos vales fluviais do Nilo, do Tigre, Eufrates e no Vale do Indo, tiveram seu declínio marcado exatamente pela superação daquilo que haviam construído como ciência ou como técnica. De fato, após atingirem um apogeu de desenvolvimento com enorme quantidade de inovações técnicas nos períodos da vida urbana, os velhos impérios da Idade do Bronze começaram a declinar
face à limitação imposta pelos seus instrumentos de agricultura. Por volta de mais ou menos 1200 a.C., as invasões de povos bárbaros vindos das estepes, estepes russas, né? E que conheciam a metalurgia do ferro e o uso do cavalo, pôs termo ao crescimento das antigas civilizações. Dentre os povos da Idade do Ferro, destacaram-se os gregos. Contavam eles, em primeiro lugar, com a vantagem de estarem mais distantes que outros das influências conservadoras das antigas civilizações da Idade do Bronze. Me refiro à civilização da Babilônia, à civilização do Egito. E, em segundo, por poderem fazer um uso seletivo dessas mesmas tradições antigas. Com efeito, a ciência e as técnicas gregas são, em grande parte, derivadas do mundo antigo, sem que isso, no entanto, signifique uma simples cópia ou imitação das mesmas. Os gregos tomaram o saber dos antigos e o transformaram em algo totalmente novo, como eu já disse no início das nossas aulas. E ao mesmo tempo mais simples, mais abstrato e mais racional. Eu já frisei que eles enquadraram no padrão de racionalidade. Vamos entender o que cercou esse enquadramento. O efeito combinado dos inovadores, os conflitos entre os que aspiravam ao poder e as crises periódicas, começaram a enquadrar os antigos mitos cosmogônicos num padrão de racionalidade progressiva. Apenas os gregos se constituíram num povo que surgiu diretamente da barbárie para a civilização. Esse é um ponto interessantíssimo de se perceber. Os gregos não evoluíram da barbárie para a civilização como os antigos povos da Idade do Bronze. Eles saltaram da barbárie para a civilização, tendo descoberto esses conhecimentos antigos e os enquadrado num padrão de racionalidade totalmente novo. Então, os gregos se constituíram num povo que surgiu da barbárie para a civilização da Idade do Ferro. Sua dedicação ao comércio marítimo, desde o início de sua fixação do que hoje se chama de Grécia, aquela terra montanhosa de difícil locomoção, propiciou o desenvolvimento do sentido espacial e do senso da geometria que careciam os povos agrícolas sedentários do Vale do Nilo. Seu conhecimento multifacetado, me refiro a esses povos originários das estepes, era característico do viajante, que adquire o saber em contato com a diversidade de culturas e de tradições. Há duas características essenciais do pensamento grego. Primeiro, a racionalidade e, segundo, o realismo. Ou seja, a capacidade de defender uma opinião com argumentos e a característica de fazer apelo à experiência comum para desenvolver tais argumentos. Estes traços da racionalidade e do racionalismo, da racionalidade e do realismo, marcariam o desenvolvimento de sua física, de sua astronomia e de sua matemática. Mas como relacioná-los com os aspectos mais relevantes da dinâmica de sua sociedade? Bem, é possível se traçar um paralelo com a necessidade do desenvolvimento da capacidade de discutir e de argumentar no âmbito das atividades políticas da vida grega. O cidadão médio tinha nas cidades-estados gregas uma vida política muito mais intensa do que a que se desfrutava na capital de um grande império. As transações comerciais constantes e as discussões jurídicas faziam de cada um o advogado de sua própria causa. Os próprios juízes eram escolhidos à vontade. A arte de dominar a palavra e de argumentar com o máximo de coerência era, nesse contexto grego, um imperativo social. Se, por um lado, essa prática da argumentação pode ter aberto o caminho para o desenvolvimento de uma grande literatura, uma brilhante oratória, ou mesmo uma lógica e uma matemática vigorosa, por outro lado, ela fez com que os estudos se desviassem das manipulações das coisas
com o passar do tempo, ou seja, se afastasse crescentemente dos trabalhos manuais ligados ao que se chama de técnica. A ciência grega permaneceu, nesse sentido, tão afastada quanto a das antigas civilizações da Idade do Bronze, de questões técnicas em suas formulações finais. A única exceção a isso é a ciência construída no início da Grécia Antiga, no período que se chama de período jônico, aproximadamente de século VI a.C. E, no entanto, ela não seria uma tendência que viria a triunfar na ciência grega. Como vocês já viram de algumas argumentações que eu levantei sobre a ciência platônica e aristotélica, se afasta profundamente desse caminho inicial. Em termos gerais, o caminho seguido em Atenas, me refiro então a Platão e Aristóteles, na chamada Magna Grécia e em Alexandria, seriam de uma argumentação baseada em princípios gerais, que abandonavam por completo os exemplos derivados de problemas particulares da técnica, mesmo quando estes fossem a sua fonte de inspiração. Isso é uma parte interessantíssima que nós vamos resgatar na ciência de Alexandria, particularmente quando falarmos dos trabalhos de Arquimedes. Essa tentativa de se afastar dos problemas que originaram essa sua ciência. Os métodos de dedução e prova se constituíram, no entanto, no modelo do que ainda hoje é seguido na ciência. Essa separação declarada das considerações técnicas só viria a se desenvolver, no entanto, quando o escravagismo se tornasse o grande motor da economia grega. Essa separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. Porque no primeiro período, o da ciência jônica, isso ainda não está bem assentado. Enquanto isso ainda não era devidamente acentuado, como na Jônia do século VI a.C., onde surgiram os primeiros filósofos da natureza, ou físicos, a ciência teve na atividade prática a sua principal e grande inspiradora. A proporção, entretanto, que o escravagismo foi se impondo como modo de produção dominante, a ciência foi paulatinamente se desligando dos trabalhos manuais e se tornando cada vez mais abstrata e contemplativa. Embora o filósofo retirasse as suas ideias básicas sobre o funcionamento da natureza, observando o trabalho dos artífices, pouco conhecia em primeira mão sobre essas atividades. Na Jônia, no século VI a.C., o poder político concentrava-se nas mãos de uma aristocracia mercantil, empenhada em desenvolver rapidamente as técnicas das quais dependia sua prosperidade. O recurso à escravidão ainda não havia, nessa época, assumido uma proporção tal que implicasse no desprezo das técnicas pelos dirigentes. E assim sendo, o conhecimento prático de início era tido como bastante proveitoso. Mileto, em particular, que hoje em dia fica na Turquia, mas na antiguidade tudo aquilo ali pertencia à Grécia, Mileto era a cidade mais adiantada do mundo grego no século VI a.C. E assim sendo, é muito natural que tenha ali surgido o primeiro dos grandes filósofos que nós já nos referimos, que foi Tales. Tales, que viveu entre aproximadamente 620 a.C. a 546 a.C. E ao nome de Tales estão ligados não apenas as bases da geometria, né, o teorema de Tales, que se conhece no estudo da geometria plana, e também da física, como também a história do primeiro trust, a organização, o assambarcamento de produção econômica de certas coisas, o primeiro trust de azeite e outros casos ligados à atividade mercantil, para que você tenha ideia da ligação entre essas coisas. Tales era, antes de tudo, um mercador que havia viajado pelo Egito e pela Mesopotâmia, o Entre Rios, entre Tigre e Eufrates. E de lá ele tinha tomado contato com a matemática e a astronomia dos antigos. O que os egípcios conheciam da geometria era basicamente coisas rudimentares.
não sendo digna de crédito a suposição de que Tales tenha chegado a provas dedutivas, como costumeiramente os textos lhe atribuem. Parece mais lícito supor que sejam, em sua maior parte, obras de sucessores de Tales, o que se chama de Teorema de Tales, por exemplo. Parece, no entanto, que Tales descobriu como se poderia calcular a distância entre dois navios do mar por triangulação, que é uma coisa muito prática de um conhecimento da geometria. E isso ligando as observações feitas em dois pontos situados em terra, semelhança de triângulos, né? Basicamente. É possível que tenha ainda encontrado a maneira de calcular a altura de uma pirâmide pelo comprimento de sua sombra. Mais ilustrativo do que eu acabei de dizer sobre a ciência grega é encontrado na análise de sua cosmovisão. A sua conhecida ideia de que a água, referindo-me a Tales, né, era a substância fundamental de todas as coisas, retrata a enorme influência que ele sofrera dos mitos cosmogônicos da Mesopotâmia e do Egito, no qual os grandes rios desempenhavam um papel fundamental na economia e na sobrevivência dos povos ali vivendo. Naqueles países, toda a vida dependia dos rios Nilo, Tigre e Eufrates, e era natural que a água fosse vista como a mãe de todas as coisas e tivesse a sua existência venerada nos rituais de fertilidade. Essa visão de mundo dos antigos foi reelaborada por Tales, que, no entanto, não se apegou à existência de nenhuma das antigas divindades, retirando da velha cultura mística dos povos da Idade do Bronze uma metafísica bem mais materialista e racional. Ele conhecia os fenômenos estranhos relacionados com a pedra da magnésia, um ímã, não? E com o atrito de pentes de âmbar nos fios dos tecidos ou do cabelo. Não os distinguia, entretanto, e muito menos visualizava a existência de polos nos ímãs. Aliás, pelo menos não deixou nada escrito que constate isso. Aliás, tal constatação só viria a ser feita no Ocidente por volta do século XIII, ao que se sabe, por Petros Peregrinos, o também chamado de Pierre de Barricoux, por volta mais ou menos de 1269, e por Roger Bacon, mais ou menos na mesma época, foi um frade franciscano que inspirou aquele famoso livro de Humberto Eco, O Nome da Rosa. Aliás, o personagem central do Nome da Rosa, William Baskerville, é uma derivação do Roger Bacon, do frade franciscano Roger Bacon. Mas isso não vem ao caso, é somente um adendo literário. E isso se configura nessa época de Pierre de Maricourt e Roger Bacon, do estudo da bússola que havia sido trazido do Oriente, da China, né? Bem, se pode especular a respeito dos motivos de curiosidade que moviam indivíduos como Tales e sobre as perspectivas de aplicação que eles davam aos conhecimentos a ser obtidos. Isso nos serve para iniciarmos a desmistificação da ideia tão difundida de que uma ciência neutra e da visão de seus construtores de uma ciência neutra como homens desinteressados e devotados à busca do saber pelo saber. Há, por exemplo, uma história interessantíssima narrada por Heródoto, primeiro grande historiador da história, né? Que, segundo nos conta Georges Sartor foi um grande historiador da ciência belga que se fixou depois nos Estados Unidos. E ele conta essa história que eu me referi há momentos atrás, do trânsito de azeite. A história é mais ou menos o seguinte: diz Sartor, se referindo a Heródoto, que conta primeiro essa história, que pelos seus conhecimentos de astronomia, Tales teria previsto ainda no inverno que no ano seguinte haveria uma grande colheita de azeitonas. Alugou então a baixo preço todas as prensas de azeite de Quios e Mileto, pois ninguém competia com ele. E ao chegar a época da colheita, ele as alugou pelo preço que quis, fazendo uma grande quantidade de dinheiro. Bem, aqui interessa-me menos a veracidade ou não dessa história, que é bastante questionável, e mais a versão que dela deu Aristóteles.
Ele, com efeito, referiu-se posteriormente a esse episódio como uma demonstração ao mundo de que os filósofos podem enriquecer facilmente, se assim o quiserem, ainda que as suas ambições sejam de outra natureza, segundo Aristóteles. Esse não parece, no entanto, um argumento muito convincente, pois o próprio Aristóteles sempre foi um fiel servidor da classe dominante. Aristóteles foi preceptor de Alexandre o Grande. Pode-se atribuir essa defesa da atitude de Tales em termos tão puros, segundo Aristóteles, como sendo talvez um reflexo da luta maior em que sempre ele esteve empenhado, junto com o mestre Platão, de combater os sofistas, que eram filósofos que colocavam à venda o seu conhecimento. Os sofistas entraram da história, a palavra sofisma entrou da história como mentira, e os sofistas como ensinadores de mentiras. Isso não é verdade, né? Isso é uma fake news antiga que a gente vai discutir. Os filósofos, dentre os sofistas, estão, por exemplo, Leucipo e Demócrito, que são os pais do atomismo. Isso eu me refiro ali daqui a pouco, né? E esses sofistas, eles eram indivíduos que, na Grécia Antiga, na Atenas, da época de Platão, eles vendiam o seu conhecimento, beneficiando com isso setores intermediários da sociedade, os comerciantes, por exemplo, e com isso assumindo uma posição contrária aos interesses da aristocracia dominante. Sarton diz, inclusive, que Aristóteles referiu-se à história o melhor que pôde para desculpar o seu predecessor, mas não me agrada a ideia de um filósofo que se faz rico só para demonstrar que pode fazê-lo, diz Sarton. Me parece algo tonto e pouco inteligente. Não é mais simples supor que Tales se tomou esse esforço porque necessitava de dinheiro, refiro ao truste de azeite que ele teria organizado, e que se fez rico porque tal foi o seu desejo mais íntimo? Ademais, isso era muito jônico e muito grego. A julgar por outros exemplos, como o de Tales, os sábios entre os antigos gregos não eram santos do outro mundo, mas gente bem prática e hábil. Os gregos amaram geralmente o dinheiro, e muitos deles o reuniram em grande quantidade. Digo isso para colocar um certo tom de realidade e certas considerações, por vezes, muito etéreas a respeito de como a ciência grega se desenvolveu. Se para os antigos babilônicos e egípcios o ar, a água e a terra eram os elementos fundamentais nos seus mitos cosmogônicos, para o segundo filósofo de Mileto, que é Anaximandro, havia um quarto, o fogo, e além disso, todos eles tinham por trás de si uma substância fundamental indivisível e indefinível. Já Anaxímenes, o terceiro dos grandes filósofos jônicos, considera o ar como a substância fundamental e, por rarefação, a neblina seria transformada em fogo, de vez que, segundo suas observações, o ar, ao ser expelido pela boca, é quente, ao passo que, ao ser soprado fortemente, ele parece frio. Por um processo semelhante de condensação, o ar era visto transformar-se em água e, finalmente, em terra. Por mais absurdas que tais concepções possam nos parecer hoje, é preciso atentar para alguns detalhes de real importância contidos das mesmas. Em primeiro lugar, o fato de ver na diversidade das substâncias observadas uma simplicidade em sua composição íntima, que não difere muito da maneira como olhamos o mundo atualmente. Em segundo lugar, ressalta-se que as diferenças entre os elementos eram vistas pelos jônicos como de uma natureza quantitativa, constituindo-se, por exemplo, para Anaxímenes, em última instância, em ar condensado ou rarefeito segundo diferentes níveis. Também isso não é extremamente diferente da visão de distintas partículas fundamentais, combinando-se em variadas modalidades e proporções para formar as muitas substâncias da natureza. Mas cuidado, não existe, nisso que eu acabei de expor, nenhuma intenção de atribuir aos primeiros filósofos gregos a antecipação das concepções mais modernas da física atual. Sobre isso nós vamos discutir na nossa próxima aula.